Se alguém pudesse te dar apenas um conselho para evitar anos de arrependimento na sua vida, você ouviria? Hoje eu estava meditando durante o meu devocional, onde eu fiz em Provérbios 4, e aqui fala sobre a sabedoria. Aqui a gente tem, como escritor o Salomão, Salomão escreveu Provérbios, porém Provérbios 4 a gente tem ele falando sobre as coisas que o pai dele ensinava a ele. Ou seja, os conselhos que o pai dele deu a ele está falando aqui em Provérbios 4, ele está repassando esses conselhos para os demais. Quem foi o pai de Salomão? Foi o grande rei Davi. Talvez muitos de vocês devem conhecer como o homem segundo o coração de Deus. O próprio Deus o chamou assim. Então é sim algo para a gente ler, e não só ler, como meditar e aplicar na nossa vida sim. Por quê? Porque quem está falando aqui, além de ser um grande rei, embora como todos nós, como eu e você, com as falhas dele, cometeu adultério, tramou a morte do guarda Urias, se eu não me engano, enfim, para encobrir um pecado, ou seja, um pecado puxou o outro, mas enfim. Ainda assim, era considerado um homem segundo o coração de Deus. Foi assim que o rei Davi ficou conhecido na Bíblia. Justamente por alguém que errava, mas se arrependia verdadeiramente. Ia atrás do perdão, buscava o perdão, se reconciliava, enfim. E aí ele aconselha Salomão aqui, e aí a gente vai por quem é que foi Salomão. Salomão, segundo a Bíblia, foi o homem mais sábio, o homem mais rico, mais próspero, mais, enfim, que já pisou na terra. Ou seja, é alguém a ser escutado. É alguém a ser, no nosso tempo agora a gente chama, a gente fala, é alguém a se modelar. É alguém a pegar a instrução e pôr em prática, porque viu que funciona. Tanto o rei Davi como Salomão. E aí aqui Salomão escreve uma passagem onde fala sobre sabedoria, que eu quero meditar com vocês também. Aqui o texto dessa versão que eu tô, é uma Bíblia de estudo, tá falando assim, as vantagens da sabedoria. E aí começa: filhos, escutem o que seu pai ensina, prestem atenção e compreenderão as coisas. Ou seja, escutem seus pais, honrem os seus pais, tá? Para vocês compreenderem as coisas, os mais velhos, tá? O que eu ensino é bom, portanto, lembrem dos meus conselhos. Quando eu era menino, filho único dos meus pais, o meu pai me ensinava dizendo, ou seja, que ele está falando, quando eu era criança, tá? O pai pegou na minha mão e me ensinou desse jeito aqui. E aí ele continua: lembrem-se das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Aqui ele falando assim, o meu pai me falando, o rei Davi me falando, lembre-se das minhas palavras e nunca se esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. E aí a gente vai continuar aqui no 5. Procure conseguir sabedoria e compreensão. Não esqueça, nem se afaste do que eu digo. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela lhe dará segurança. Ou seja, cara, a sabedoria ela pode te proteger. A sabedoria ela te dá vida. A sabedoria ela te traz as coisas. A sabedoria ela abre caminho. Ela te dá as bênçãos. A sabedoria é uma fonte de riqueza, tá? Da verdadeira riqueza.
Para ter sabedoria, é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo o que você tem para conseguir a compreensão. Ou seja, gaste tudo. Se eu fosse resumir Provérbios 4, galera, é exatamente isso, tá? Gaste tudo que você tem para adquirir sabedoria. Esse é o resumo desse texto de Provérbios 4. E aí continue. Ama a sabedoria e ela o tornará importante. Abrace-a e você será respeitado. A sabedoria será para você um enfeite, como se fosse uma linda coroa. Escute, meu filho, aceite o que eu estou dizendo e você terá uma vida longa. De novo, aqui ele está reforçando. Busque a sabedoria e você terá uma vida longa, uma vida plena. A gente tem que entender que Deus só deixou 2 vidas para a gente. As 2 únicas vidas que Deus dá para a gente, que é a vida eterna, Ele garante, e a vida abundante. São os 2 tipos de vida que está na Bíblia que Deus deixou para a gente. Ou a vida eterna, que é a eternidade, ou a vida abundante, que é nesse plano que a gente está. Não tem outra. Fora dessas 2 vidas aqui, a gente está num caminho mais tortuoso, fora da sabedoria, fora dos caminhos, né? Fora do que diz a palavra. E aí ele continua. Eu lhe tenho ensinado o caminho da sabedoria e a maneira certa de viver. Se você andar sabiamente, nada atrapalhará o seu caminho e você não tropeçará quando correr. Lembre sempre daquilo que aprendeu. A sua educação é a sua vida. Guarde-a bem. Não vá aonde vão os maus. Não siga os exemplos deles. Não faça o que eles fazem. Afasta-se do mal. Desvie e passe de lado. Os maus não podem dormir sem ter feito o que é mal. Alguma coisa mal. Eles ficam acordados até que consigam prejudicar alguém. Porque para eles a maldade é comida e a violência é bebida. Ou seja, né, eles se sentem bem praticando o mal. Isso aqui mostra pra gente que sem a sabedoria você pode ter o dinheiro, você pode ter os amigos, você pode ter, sei lá, uma vida confortável, você pode ter um bom emprego, você pode ter tudo que você julga bom. O problema é que sem estar debaixo da palavra, sem ter sabedoria, conhecimento, sem ter Deus, colocar assim, a segurança é ilusão, a vida longa é ilusão, o seu dinheiro é ilusão, passa rápido. Tudo aquilo que você, naquilo que você projeta algum tipo de segurança, algum tipo de vantagem, coisa real, acaba que vai passar, acaba que vai ser uma mera ilusão. Porque tudo que a gente precisa está debaixo do que está escrito. Tudo aquilo que a gente precisa verdadeiramente, só com a sabedoria a gente consegue e permanece. É uma coisa duradoura. Sem ela é simplesmente uma cortina de fumaça. Filho, preste atenção no que eu digo. Escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e ame-as. Eles darão vida longa e saúde a quem entendê-la. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentira, nem diga palavras perversas.
Olhe firme para frente com toda a confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Tá aqui. De novo, se eu for resumir Provérbios 4 tá falando assim, ó. Larga tudo que você tem, ou investe tudo que você tem, ou vende tudo que você tem e vá atrás de sabedoria. E vá atrás de conhecimento. Porque é a sabedoria que vai te trazer aquilo que é real. É a sabedoria que vai te sustentar, que vai te guardar, que vai guardar a sua vida, a sua casa, os seus planos, os seus afazeres. Só a sabedoria, só com sabedoria, você vai permanecer de fato com coisas reais. E não simplesmente efêmeras. E não simplesmente aquilo que a gente acha que pode nos guardar, que pode nos proteger, que pode nos sustentar. Então, resumindo, vá atrás de sabedoria, adquira a sabedoria. E a Bíblia fala que sabedoria, o princípio dela é você temer a Deus. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Não é você ter medo. Não é você, não, é você literalmente odiar aquilo que ele odeia. É evitar o mal. É evitar as coisas más. Aquilo que não o agrada. Lembra, não existe um meio termo em cima do muro. Ou a gente está de um lado, ou a gente está de outro. Então tá falando aqui, afasta-se do mal. Afaste-se daqueles que são maus. Passa de lado, passa longe, evita. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E aqui fala, no versículo 7, para ter sabedoria é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo o que você tem para conseguir a compreensão. Então tá aqui. Hoje a minha meditação foi em cima desse texto, que não é qualquer texto, é um texto bem curto, poucos versículos, mas que tem grandes ensinamentos. Então, e tudo você deve guardar, guarda o seu coração. Assim como o rei Davi, humano como nós, errou como nós, e ainda assim um homem segundo o coração de Deus, porque assim como a gente higieniza o nosso corpo, né, a gente escova os dentes, a gente toma banho, e a gente higieniza o nosso corpo, a gente também tem que fazer isso com o nosso coração. Tirar aquilo que não agrada ao Pai, tirar aquilo que faz mal pra gente mesmo, tirar aquilo que vai entristecer o Espírito Santo e deixar apenas ele trabalhar. Deixar ele limpo. E aí sim a gente pode se tornar também um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Ou seja, que não tem a perfeição, mas é que se volta ao arrependimento. É que reconhece o Caio. É que reconhece aquele que o criou, que o chamou. É o que se arrepende verdadeiramente. Então medite Provérbios 4. Eu espero que você não saia daqui da mesma forma que chegou. E eu te vejo no próximo vídeo.